Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. É um prazer estarmos aqui em mais um Zoom, onde vamos fazer uma capacitação para cada vez ficarmos melhores. Meu nome é Débora de Jesus, estou falando do litoral sul de São Paulo. Aqui está bastante calor e o coração também está quente para falarmos de Limbic Arc. É uma empresa que tem mudado a vida das pessoas, tem feito as pessoas ficarem mais felizes porque se livram das dores, tem mais qualidade de vida, mais saúde. E é um prazer estarmos aqui todos reunidos. Final do ano, dia 30 de dezembro, eu fiz uma live de treinamento, foi uma live muito legal, muito gostosa, uma live de reflexão mesmo, porque chega no final do ano, a gente começa, né, normalmente fazer planos para o ano seguinte, e nessa live eu mencionei duas situações diferentes para nós aprendermos a direcionarmos o nosso tempo, né, nós aproveitarmos melhor o nosso tempo, e também os planos que nós fazemos para a gente não deixar engavetado, para a gente tirar esses planos não só da nossa mente, do nosso coração, mas tirarmos de dentro da gaveta e colocarmos ele em prática. E eu vou depois deixar disponibilizado nos grupos essa live. Eu vou até compartilhar aqui com vocês para vocês verem a live qual é. Foi esse aqui, ó. Foi um treinamento especial de fim de ano. Vou te mostrar em 1 minuto como você pode sacar o limite do seu cartão de crédito. Esse aqui é você. Esse aqui é o seu... Débora, está sem áudio. Por quê? Meu microfone está aberto. Tá ouvindo? Não, agora tá bom. Então, tá bom. Então, essa live de hoje sobre prosperidade é uma continuação da live que eu fiz no final do ano, dia 30 de dezembro. Por quê? A prosperidade envolve tudo na nossa vida. Não é só a questão financeira. A prosperidade são todas as saúdes que eu mencionei na live do final do ano, que nós devemos cuidar. Então, é a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde familiar, a saúde financeira. Então, a prosperidade nossa envolve tudo isso. Então, para alguns vai ser relembrar, né, o que foi falado no fim do ano, e para alguns vai ser a continuação dessa live, de como que a gente pode ter prosperidade em todos os aspectos da nossa vida. E prosperidade é algo tão interessante, tão importante, que o Dr. Cook também pensou nisso e colocou um infoboost exclusivo de prosperidade. E então eu vou estar mostrando depois na prática como você habilitar esse infoboost, né? E vou falar um pouquinho a respeito dessa prosperidade. Por que existem tantas pessoas que são prósperas e por que tem algumas pessoas que não conseguem atingir essa prosperidade? Existem muitos sabotadores para a nossa prosperidade. Às vezes, na nossa infância, na nossa adolescência ou até na nossa vida adulta, né? Nós acabamos alimentando a nossa mente com coisas muito negativas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que nós alimentamos a nossa mente. Como eu sempre falo, a nossa mente é uma terra fértil. Tudo que nós plantarmos nela vai nascer. Então, é óbvio que a gente tem que plantar coisas boas. Se a gente liga o noticiário, a gente precisa ficar antenado com as coisas que estão acontecendo? Precisa. A gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, né? No Brasil e no mundo? Precisa.
mas a gente também, né, não vamos ficar alienados, mas a gente também não precisa ficar assistindo coisas que vão prejudicar a nossa mente, que vão cauterizar a nossa mente, e depois a gente começar a achar que aquilo é normal. Então, a gente precisa estar alimentando nossa mente com coisas úteis, leitura de qualidade, uma reportagem de qualidade, a gente pegar um vídeo no YouTube, coisas que nos elevem, né? Nos deixem lá em cima, não que vá fazer com que a gente afunde, né? Nós ficamos só preocupados com o que está com crise, com essas coisas que estão acontecendo negativamente. Não, a gente tem que estar sempre antenado naquilo que nos eleve, que nos deixe com os pensamentos bons. E esses sabotadores que tem, né, como eu estava falando, às vezes pode ser na nossa infância, às vezes na nossa juventude, a gente escutar que pessoas ricas não são honestas, que o dinheiro é sujo, né? A mãe da gente fala, não pega, se pegar no dinheiro tem que lavar a mão. Então, isso inconscientemente vai lá para a nossa mente e a nossa mente processa, porque a mente da gente ela não sabe diferenciar o que é real do que é irreal. Então, chegou na nossa mente que o dinheiro é sujo, vai ficar essa marca ali dentro, que o dinheiro é sujo. Então, se o dinheiro é sujo, você não pode se aproximar dele, né? Então, acaba sendo um sabotador para a nossa prosperidade. E a pessoa acaba não se abrindo para trabalhar, para ter essa prosperidade, para ganhar esse dinheiro, né? E aí a pessoa se limita. E nós precisamos também agradecermos o que temos, mas querermos mais. Porque para as pessoas, né, que acreditam em Deus, tem pessoas que não acreditam, mas acham que falam do universo e tal, né? Eu acredito em Deus, então eu vou falar em Deus, mas não pregando religião, tá? Falando em Deus como o ser supremo, o ser que nos fez, né? Que nos fornece tudo, né? Desde que a gente saiba pedir também para ele, né? E nós devemos ser gratos, porque ele é o dono da prosperidade. Então, se ele é o dono da prosperidade e ele tem tudo em abundância, é para nós. Então, nós devemos, sim, termos gratidão pelo que temos e querermos sempre mais. Né? Queremos estar bem, queremos estar com saúde, queremos estar bem com a nossa família, com os nossos amigos, né? a nos alargarmos, né? Fazermos amizades com mais pessoas, fazermos com que a nossa vida seja realmente próspera em todos os sentidos. E eu estava vendo uma matéria que fala que se você quer alcançar a prosperidade, se você criar um hábito, né, fazer 21 vezes a mesma coisa, todos os dias, isso se torna um hábito. A partir do momento que se torna um hábito, ele enraiza no seu consciente, no seu inconsciente, e você começa a praticar aquilo. É como uma pessoa que não sabe dirigir, e ela começa a dirigir, ela faz todo o trâmite para dirigir, e depois ela começa a fazer aquilo de uma forma automática, sem precisar pensar para fazer. Então, nós precisamos fazer isso, criar hábitos que se tornem tão automáticos para a gente que façam parte da nossa vida. Assim como escovar um dente, assim como nos alimentarmos, vai passar a ser um hábito, nós queremos ser prósperos. Então, vamos buscar essa prosperidade. E uma das coisas que eu vi também é que nós precisamos nos conectar à fonte da prosperidade. Como eu falei, Deus é a fonte da prosperidade. Então, é com Ele que nós devemos nos conectar, porque Ele pode nos dar tudo. Não que nós vamos ficar de bracinho cruzado esperando que caia do céu. Isso não é legal, isso não acontece. Se nós não fizermos por onde, nós não vamos receber. Mas nós devemos nos conectar com a pessoa certa, quem pode nos fazer conquistar a prosperidade, que é Deus. Ou, para alguns, o universo, né? E a gente precisa buscar isso constantemente. Porque é mais
automático para nós pensarmos no negativo, né? Nós não buscarmos, né, essa prosperidade, a gente achar que isso é difícil, porque isso já está enraizado em nós. Muitas vezes, pelo que nós escutamos, né, no decorrer da nossa vida. Então, por isso, a gente precisa ficar muito atentos, né? Como eu falei, aquilo que a gente está alimentando na nossa mente. Tá? E dentro do nosso trabalho, essa prosperidade ela não é só para nós. Como nós trabalhamos com pessoas, nós incentivarmos as pessoas a serem prósperas, né? Nós incentivarmos as pessoas a cultivar os sonhos dela, né? Por que eu me levanto todos os dias? Por que eu estou trabalhando? O que me motiva a fazer isso? Então, o que é a motivação? É você ter um motivo para entrar em ação. Então, você precisa saber qual é o seu motivo. Por que eu quero trabalhar? Por que eu quero ser próspera? Igual a Maria Lúcia sempre fala, eu quero ajudar muitas pessoas. Só que para a gente ajudar muitas pessoas, a gente precisa ser próspero financeiramente também, porque senão você não consegue fazer isso. Você não pode tirar de você para dar para os outros. Você precisa, sim, ter em abundância para que essa abundância transborde para outras pessoas também. E esse exercício é algo diário, né? Nós não precisamos estar alimentando isso diariamente na nossa vida. Porque uma mente próspera, ela vai trilhar o caminho para chegar a essa prosperidade que a gente tanto quer. No comecinho a gente estava falando, né, principalmente as pessoas novas, quando escutam a nossa live, né, são tantas informações, e aí a gente acaba, quando vai deitar a cabeça no travesseiro, você começa a pensar em tudo aquilo que foi falado, né? Por exemplo, a Nilda, que é nova na sala, a Elza, que é nova na sala, a gente começa a alimentar, né, o que a gente pode conquistar com esse trabalho. Né? E é isso que a gente tem que fazer. E nós que já estamos há mais tempo, por exemplo, daqui a 2 meses eu vou fazer, estou 1 ano e 10 meses na empresa, daqui a 2 meses eu vou fazer 2 anos de empresa. Alguns já fizeram 2 anos de empresa. Então, nós conquistamos já bastante coisa nesse período e queremos muito mais. Né? E para isso a gente tem que criar um ritmo, né, de contato de pessoas, de fazermos esses contatos e ajudarmos essas pessoas a crescerem dentro do trabalho também. Né? Então, existe um passo a passo que a gente tem que seguir para que a gente atinja a prosperidade e ajude as pessoas a atingirem também. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Nós não queremos só para nós, né? Nós queremos fazer isso como uma grande família que nós somos, né? Um grupo coeso, né? Um grupo unido e que todos estejam em foco da mesma coisa, que é todos nós sermos prósperos. Né? E as pessoas que estão se achegando sentem essa energia. Como nós trabalhamos com a energia, então nós devemos fazer com que a nossa energia esteja fluindo da mesma forma, né? Para todos nós, independente de problemas, cada um tem os seus, mas dentro do trabalho profissional, nós precisamos estar trabalhando coesos, né? Bem unidinhos ali, falando a mesma língua para que haja crescimento, porque a empresa crescendo, todos nós crescemos. E como a gente falou, estamos apenas no começo, temos muito o que fazer ainda aqui no Brasil e no mundo. Então, vamos aproveitar esse período para nos desenvolver cada vez mais, né? E eu vou mostrar aqui para vocês essa prosperidade, né, que pode nos levar a ter liberdade. Porque quando a gente é próspero, falando em sentido financeiro, por exemplo, você não vai se preocupar, por exemplo, você vai jantar fora, vai num restaurante, numa lanchonete, você não vai se preocupar em olhar no cardápio o valor do que você vai comer. Você teve vontade de comer uma comida, você vai lá, independente do valor, você vai comer. Isso é prosperidade, isso é liberdade. É você não se preocupar com o quanto você pode gastar ou não. Não é ser esbanjar, não, né? Mas é você não se preocupar que se você comer determinado alimento no restaurante, você vai tirar
de alguma outra coisa, né? Então, a gente precisa atingir essa prosperidade no sentido de ter liberdade. E como não se tornar refém das suas... Alguém abriu o microfone aí. Então, eu vou compartilhar aqui. E eu vou mostrar no escritório. Eu já estava fazendo o infoboost dessa pessoa. E aí eu falei assim, eu vou deixar para mostrar na live como a gente colocar o item, o infoboost prosperidade. Tá? Então, eu não vou mostrar a gravação da voz porque eu já gravei. Eu já fiz o cardiovascular, já fiz o de peso. E aqui está o escritório. Nesse lado esquerdo da nossa tela, nós temos tudo que é relacionado aos infoboosts. Então, nós temos os infoboosts ativos, né, que está nessa primeira página. Aí, depois, nós temos a biblioteca dos infoboosts, que são todos os infoboosts que nós temos disponíveis para nós usarmos. Ó. Então, eu vou começar de baixo para cima. Nós temos o peso, visão, alívio de estresse, o força, parar de fumar, dormir, bem-estar sexual, o resolve, a prosperidade, que é o nosso queridinho agora, né, que eu estou falando hoje, o alívio de dor, multinutrição, motivação, suporte conjunto, que mexe com a parte de articulações, parte óssea e tecidos conjuntivos. Temos o inflamação, como eu sempre falo, a maioria das doenças vem devido a inflamações. Então, quando a gente tem um corpo saudável, né, sem inflamações, a gente bem, atinge bem a saúde. O defesa imune, o seu e o dela, que são os dois para a parte sexual e para a parte hormonal. Então, mulheres aí no período de menopausa, é bem interessante. Os homens na andropausa, né? Usar esses dois itens aqui, esses dois infoboosts. Nós temos o foco, o boa saúde, que é o saúde intestinal. Nós temos o digestão, o desintoxicação, o cardiovascular, o calma, o sangue, o anti-envelhecimento, que eu sei que é o queridinho de muitos que estão na sala, né? E Dalma. Temos o alergia, temos os 5 elementos que eu falei a semana passada, a outra semana eu acho, 5 elementos que é o feminino e o masculino, bem interessante também nós colocarmos para a gente. São 5 elementos que envolvem a terra, né? E o nosso corpo, que está totalmente interligado. Tem o personalizado, né, que você pode fazer um infoboost personalizado, específico, com alguns itens que você escolhe. Então, esses são todos os infoboosts que nós temos à nossa disposição, que estão aqui na biblioteca. Agora, na parte de baixo, tem os ingredientes de reforço. Então, que ingredientes são esses? Ó? Então, estão aqui por categorias. Nós temos os aminoácidos, os florais de Bach, produtos químicos, as enzimas, os óleos essenciais, é muito divulgado hoje em dia, né? Os óleos essenciais que fazem tão bem para nós. Nós temos os ácidos graxos, ervas americanas, ervas chinesas e outras ervas. Nós temos à nossa disposição as potências homeopáticas, que são fantásticas. Temos a parte de hormônios. Os imponderáveis, para quem não sabe, ele cria uma barreira de proteção no nosso organismo, por exemplo, 4G, 5G, a energia negativa que vem de micro-ondas, da luz elétrica, da televisão, das ondas eletromagnéticas que passam, que existem no nosso planeta. Então, assim, nós estamos cercados de coisas que nos fariam mal. E o Dr. Cook, se preocupando com isso, o que ele fez? Ele criou os imponderáveis, para que quando a gente ative esses ingredientes aqui no nosso infoboost, você esteja se protegendo, criando como se fosse uma bolha, né? Uma barreira de proteção para o nosso corpo. Nós temos também os minerais, os diversos, envolvem várias coisas, por exemplo, os íons negativos.
eles auxiliam para aumentar o humor, alivia o estresse e a energia diurna. Então, é um item, né, um ingrediente que auxilia bastante para pessoas com depressão, por exemplo, com déficit de atenção. Né? Então, você usar esses íons negativos e assim sucessivamente. Tem vários, ó, geleia real, tem o sungite, que é uma pedra, né? Bicarbonato de sódio. Então, são vários itens. Então, colocou no diversos porque ele não está numa categoria específica. Então, assim, é bom você olhar depois o que cada um deles representa para o nosso organismo. Ó. Tem o zeólita, né, que também é uma pedra, flavonoides. Então, depois, abra o seu escritório e olhe um por um aqui o que cada um desses ingredientes vai significar para o seu organismo, tá bom? Temos os moldes e fungos, são vários, ó, tem bastante, ó, que auxiliam para algumas alergias. Deixa eu achar um aqui, vamos clicar em um deles para a gente ver. É um molde destrutivo encontrado em plantas, principalmente uvas para vinho. Pode causar sintomas pulmonares, às vezes chamados de pulmão venicultor. Então, quando você coloca, ele também é uma proteção para esse tipo de problema que você possa ter. Então, aí tem que olhar um por um aqui, para você saber o benefício que você vai ter desses bolores e fungos. Temos os cogumelos, a maioria desses cogumelos são anticancerígenos, é fantástico nós usarmos, eu já cheguei a usar em alguns clientes que estavam fazendo tratamento de câncer, e as pessoas perceberam uma grande melhora. Nós ontem tivemos na sala uma pessoa que falou que operou de nódulos cancerígenos, então é legal a pessoa estar trabalhando a prevenção com esses cogumelos. Nós temos os pré- e probióticos, que trabalham toda a flora intestinal, né, digestiva e intestinal. Nós temos os pontos de acupuntura, muito legal isso aqui, porque na acupuntura tradicional, nós usamos as agulhas. E aqui nessa acupuntura, as pessoas fazem a ativação dos pontos, mas sem sentir dor. Então, isso é fantástico. Você poder usar, ativar, né, os pontos de acupuntura sem sentir dor. Ele ser estimulado, enquanto ele estiver ativo, ele vai estar sendo estimulado aquele ponto para que haja uma melhora no seu organismo, mas sem você sentir dores, como é o caso de você usar. Eu já cheguei a fazer acupuntura, eu tinha problema no joelho, né? E eu sempre sentia um incômodo, né? Tem pessoas que têm medo de agulha, e aqui você faz o tratamento cuidando de vários pontos do seu organismo e sem sentir dor. As vitaminas também são fantásticas, é importante a gente fazer uma suplementação de vitaminas, né? E quando você usa aqui, olha a quantidade de vitaminas que nós temos, ó, dentro do nosso sistema. E auxiliam para a gente cuidar bem da nossa saúde e da nossa qualidade de vida. E aqui tudo você está tendo a informação desses ingredientes, né, que ficam em nuvens. Nós temos os sais das células, são vários aqui, ó, cada um deles com uma função diferente no nosso corpo. Vamos ver o primeiro aqui, só para a gente ter uma ideia do que se trata. Ó, o flúor do cálcio. Ele é um dos sais das células, que é em homenagem a esse doutor, né? Por isso que tem o nome dele. Os benefícios para a saúde incluem alívio de hemorroidas, coceiras, irritações gerais e para dor, alivia a pele de rachaduras, resfriado, conhecido como remédio elástico, que beneficia os tecidos flexíveis. Então, cada um desses sais aqui, eles têm uma função diferente. Então, também depois você olhe com calma no seu escritório, um a um deles, para você saber o benefício que você vai estar tendo usando esses ingredientes. E temos os chakras, nós já chegamos a fazer uma live também falando dos chakras, muito interessante. Cada um desses aqui mexe com um ponto dos nossos chakras, do nosso corpo.
Antes eram 7 só chakras, agora são os 12, né? Os 12 chakras. Então, a gente saber como cada um desses itens, cada um desses ingredientes vai trabalhar o nosso organismo. É muito interessante a gente estudar a respeito disso. Vou clicar no primeiro aqui, ó, é um chakra que faz energia, né? É o chakra número 1. Aí tem o chakra 10, aí fala onde que ele é localizado, conecta ao ambiente físico, ao nosso, também se conecta ao aprendizado e a traumas ancestrais. Então, é o chakra da terra. E aí, cada um deles tem uma função diferenciada. Tá? Depois vocês olhem com calma no seu escritório para vocês aprenderem bem como ajudar a você e aos seus clientes. Tá? Aí nós temos aqui o histórico também, tudo que foi mexido no seu Infoboost fica registrado aqui. E nessa parte de baixo, nós temos o sistema CERT, que mexe com a parte da emoção, a parte mais profunda das nossas emoções. É um sistema fantástico que faz com que as pessoas mexam com aquilo que às vezes incomoda e a pessoa não sabe nem o que é. E aqui você consegue, ativando esse sistema CERT, você consegue mexer com a parte mais profunda dos seus sentimentos. Como esse daqui é uma conta de uma pessoa que é agregada, então não tem todas as funções aqui, tá? Mas o que, nesse momento, mais importante é nós vermos a parte do Infoboost mesmo, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Como eu falei, a voz já está gravada, mas quando é para gravar a voz, você adiciona o Infoboost, você escolhe aqui qual Infoboost que você vai estar colocando. No caso aqui, ó, na parte de cima, tem para você selecionar por categorias, o personalizado, a pesquisa do Dr. Cook, para quem não conhece, é uma pesquisa com, se eu não me engano, são 32 perguntas. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aí você coloca o ano de nascimento, o gênero que a pessoa é, e aí você vai responder todas essas perguntas aqui, cada uma relacionada a alguma parte do seu corpo. A energia, como é que está a sua energia, como é que está seu sono, relacionado ao sexo, né? Algumas perguntas direcionadas a esse item, a respeito da dor, digestão, a respeito de alergia, de estresse. Aí, quando você responde a todas essas perguntas, por exemplo, você não sabe o que colocar, você já colocou vários itens, né, vários infoboosts, e você não sabe o que colocar. Aí aqui o sistema, através das suas respostas, são perguntas que foram elaboradas, né, pelo Dr. Cook, para que o sistema nos direcione para o que nós precisamos. Aí ele vai dar, agora acredito que seja 5 infoboosts, mas antes eram 3 infoboosts que você colocava. Eu não fiz, por esses dias eu não fiz essa pesquisa, então eu não posso afirmar se vai aparecer os 3 infoboosts ou os 5, que agora a gente pode ativar 5 infoboosts. Mas aí depois que você faz toda essa pergunta, responde essas perguntas, aí você vai ser direcionado para os infoboosts que mais o seu organismo está necessitando. E aí a última parte é o todo, onde você tem todos os infoboosts que eu falei, que estão à nossa disposição. Eu vou colocar aqui o Prosperidade para a gente conhecer. Se eu não tivesse gravado a voz, eu clicaria no Spark Scan Infoboost e apareceria para eu fazer a gravação da voz. Como eu fiz essa gravação na parte da tarde, que eu estava fazendo o Infoboost um pouquinho antes de começar a live, então eu falei assim, agora eu vou deixar para mostrar na live como é que funciona. Então, aqui é nosso escritório na parte do Infoboost. Então, nós temos aqui, ó, Prosperidade. Esses ingredientes de Infoboost podem influenciar caminhos que levam a uma maior prosperidade. Então, é o que nós estamos buscando, né? Prosperidade em todos os sentidos da nossa vida. E aqui nós temos a agenda do Infoboost, que é a duração que esse Infoboost vai ter. Então, você tem aqui, ó, de 1 a 14 dias. Você pode programar menos tempo? Pode.
Você pode programar, tipo, 7 dias. Eu quero programar ele para 7 dias. Eu quero programar ele para 10 dias. Então, aqui você pode optar por quanto tempo você quer gravar esse Infoboost. Eu procuro deixar sempre 14 dias. Mas se precisar tirar antes disso, você pode mexer, tá? Por que 14 dias? O Dr. Cook, ele explicou que quanto mais tempo você usa, o seu organismo ele vai absorvendo melhor os ingredientes que foram selecionados para você e tendo uma maior efetividade, um maior resultado no uso dos Infoboosts. Então, se ele falou, ele é o criador do sistema, então ele sabe o que ele está falando, né? E aqui nós temos a outra parte, que é os ingredientes de aumento padrão otimizados para digitalização. Então, você tanto pode clicar aqui em cima e vai abrir, ó, no sistema Prosperidade, no Infoboost Prosperidade, eles saem esses itens aqui. Saíram 10 já grifados, né, já marcados. Como ficou um sozinho aqui, solitário, coitadinho, potássio, eu vou grifar ele também. Só que eu não quero colocar o Prosperidade sozinho. Eu vou colocar o Prosperidade com mais algum item. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo que foi mencionado aqui no Infoboost Prosperidade. Vou dar o Ctrl+C, que é copiar o que está nesse Infoboost. Não copiou tudo, vou copiar de novo. O cálcio, o L-glutamina, magnésio, própolis e o potássio. Aí eu dou o Ctrl+C, eu copiei todos esses ingredientes. Aí eu vou aqui no meu computador, eu vou colocar no bloco de notas, ó. Aí eu vou colocar aqui Prosperidade, que é esse Infoboost, e os itens que eu tenho selecionados para eles. Aí eu dou o Ctrl+V e eu colo todos os ingredientes aqui, para não ter que depois ficar procurando, ó. Tá tudo aqui. Tá? Então, eu criei um bloco de notas e eu tenho todos os ingredientes para colocar nesse sistema. Agora, qual outro sistema que eu posso estar colocando? Se eu quero a prosperidade, eu posso estar colocando, por exemplo, o foco. O foco, o motivação. Então, eu saio aqui do prosperidade e acho agora o sistema foco. Está sem tradução, deixa eu colocar para traduzir aqui. Traduzir. Ó, o foco é uma biblioteca de itens virtuais associados a produtos que se acredita ajudar a manter a tarefa. Então, às vezes, a gente começa uma atividade e não consegue chegar no fim dela, aí você já começa outra, que começa a outra, quando você vai ver, você tentou fazer várias coisas, mas não acabou nenhuma delas. E quando você coloca esse foco, ele auxilia para que você tenha foco de começar e terminar uma tarefa. E aí eu cliquei nele, eu vou no Spark Scan Infoboost, clico nele, e aqui vai sair para mim os ingredientes de digitalização, de otimização. Ó, saem 10 itens gravados, ó, 10 ingredientes já grifados, desculpa. Aí saiu o olíbano, que é um óleo essencial, saiu a folha de urtiga, saíram vários ingredientes aqui, saíram vitaminas, tomilho, mais um óleo essencial, o EPA. Aí, se eu quiser saber o que isso daqui vai significar para mim, por exemplo, o olíbano, ele saiu 93%. Quanto maior a porcentagem, melhor, mais efetividade. Então, é um óleo essencial, extraído da resina da árvore Brosselia carteri. Para que serve? Ó? Suporte para clareza mental, depressão, aprimoramento imunológico, condições de pele, equilíbrio hormonal, energia e sono. Essa pessoa, ele está lutando para emagrecer, ele tem problemas com alergia e ele está muito precisando realmente de foco, né, para o emagrecimento.
E a parte mental também. Ele perdeu a mãe há pouco tempo, então acaba mexendo, né? As perdas acabam mexendo com a parte da mente da pessoa. Então, aqui vai auxiliar o suporte para clareza mental, depressão. Então, saiu uma porcentagem alta, 93%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses itens aqui, ó, e eu vou colocar junto com o prosperidade. Ó, são 10, ó, 2, 4, 6, 8, 9. Seleciono tudo. Todos os itens que estão já vieram pelo sistema. Por que vem já? Porque ele fez a ressonância com a voz da pessoa. De acordo com a voz, com a leitura que foi feita da voz da pessoa, então o sistema captou aquilo de maior necessidade para essa pessoa. Aí dá através de porcentagem. Aí eu já selecionei, eu vou dar o Ctrl+C, que é copiar, e eu vou lá no meu bloquinho de notas, ó. No bloco de notas, eu vou colocar aqui o foco, que é o nome do Infoboost. Vou descer a tela e vou colar no Ctrl+V. E aí, pronto, eu tenho no meu bloco de notas tudo que eu preciso colocar no meu Infoboost. Acho que eu nunca fiz, acho que a Arlene já fez um Infoboost dessa forma, que eu estou fazendo hoje. Aí eu estou fazendo para ficar um pouquinho diferente, vocês aprenderem um pouquinho como misturar também, né? Você poder misturar 2 Infoboosts em um. Então, ó, o prosperidade, eu vou de novo, vou deixar ativo o prosperidade. Ativo não, vou deixar na tela o prosperidade. Tá aqui. Vou colocar o último item, que é o potássio. E nos ingredientes de otimização de digitalização, eu vou colocar o foco, que é o que ficou selecionado no bloco de notas. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui e olho de cima para baixo. Ó. 93% o Líbano. Então, eu venho aqui e acho aonde está esse item. Ó, 93%, está aqui. Ó. Aí, eu venho e seleciono ele. Então, o número 1 já foi. Agora, a folha de urtiga, 90%. Vamos achar ele aqui. Ó, folha de urtiga. Aí, eu venho e seleciono. Eu vou no 89% é acetilcolinesterase. Aí eu vou lá no 89% e seleciono ele. Vou no 78% e eu vou selecionar o ashwagandha. Então, vamos lá no 78%. Como está em porcentagem, é mais fácil da gente localizar. Ó, ashwagandha. Aí eu clico nele, seleciono. 77% é o nardo. Vamos achar o nardo aqui. Depois é o miurapuama, 75%. Cadê? Está aqui. Seleciono também. 74% vitamina B2. Vitamina B2, está aqui. É o riboflavina. 71% DHA. Vamos achar ele. DHA. E 67% tomilho. Tomilho é um óleo essencial. E 66% que é o EPA. Pronto. Então, eu selecionei os 10 itens que saiu para mim, para a pessoa, no caso, no sistema foco. Então, aqui eu tenho, se eu ativar agora, eu estou com os 2 Infoboosts em um, que é o Prosperidade, que está lá em cima. Aqui em cima eu tenho Prosperidade. E na parte de baixo, que são os ingredientes adicionais, eu tenho foco. Como que eu vou fazer, então? Eu venho aqui em cima, ele já está preparado para 14 dias, eu venho aqui em cima e clico no ativar. Se eu quiser saber o que, antes de ativar algum desses itens selecionados significa para mim,
eu venho em cima do nome dele, clico, e vai aparecer a tradução. Ó. O que é a folha de urtiga? Suporte para anti-inflamatório, antioxidante, redução de açúcar no sangue, para quem tem problemas com diabetes, né, pré-diabéticos, bem-estar mental, anti-envelhecimento, bem-estar cardiovascular, bem-estar cognitivo, suporte imunológico e controle de peso. Lembra que eu falei que essa pessoa está fazendo um controle de peso? Então, ó, saiu também aqui relacionado a controle de peso. Então, saiu também com uma porcentagem mais alta, né, 90%. Então, vai ser bem útil para essa pessoa. Você vê como o sistema é inteligente, né? A gente acaba se surpreendendo quando nós vemos aqui os itens que têm tudo a ver com o que a pessoa está precisando. Aí fez isso, né? Verifiquei tudo. Eu vou lá em cima e vou no ativar. Aí olha que lindo que fica esse holograma em funcionamento. Ó. Aí cada um deles fica um desenho diferente, né? Por enquanto está ativado o cardiovascular, o peso. Aqui no Prosperidade está ativado 2 em 1, né? Que é o Prosperidade e o foco. E aí, depois que acabar a live, eu vou ativar mais os outros 2 para ele, que é a alergia, que ele falou que tem, que ele está precisando cuidar disso, e o motivação. Então, aqui nós temos essa possibilidade de estarmos direcionando para aquilo que a pessoa precisa, da melhor forma, né? Para a pessoa ter um melhor resultado. Agora, como nós estamos numa live de treinamento, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Pode abrir o microfone e perguntar, ou se quiser perguntar no chat, pode perguntar também, fiquem à vontade. É o momento de tirar dúvidas, esclarecer alguma coisa relacionada ao sistema, ou algum infoboost, alguma coisa do escritório, fiquem à vontade para perguntar, tá bom? Eu vou descompartilhar a tela, para a gente olhar um na carinha do outro, podem abrir as câmeras, para a gente se olhar, e fiquem à vontade para fazer perguntas. A Malu abriu, levantou a mãozinha, pode falar, Malu. Ô, Débora, boa noite a todos. Sou a Malu Longuinha aqui de São Caetano do Sul, e eu gostaria só de acrescentar, né, no nosso encontro de hoje, uma palavra em japonês que se chama sonen. A palavra é sonen. O sonen está dentro da prosperidade. Então, quando você tem um pensamento, você tem a oração e você tem a ação, você está aí criando um vínculo com o sonen, com o universo, e aí as coisas só podem dar certo, né? O negócio vai acontecer. Mas o que precisa? O pensamento firme, como você falou, 21 vezes, até mais, né? E a oração, porque a gente precisa sempre estar conectado ao universo e ao Supremo Deus, né? E a ação, porque não adianta nada você pensar e ficar no sofá. Então, você tem que ter ação, você tem que agir, né? Então, só para acrescentar no nosso encontro de hoje, parabéns, é um assunto que nos envolve muito, né? Porque não é só a questão da prosperidade com relação ao dinheiro, é tudo, é o universo, né? Tá bom? Então, a palavra de ordem hoje é o sonen. Como escreve? S-O-N-E-M. Sonen. Uhum. Então, fica aí o registro. S-O-N-E-M. Ok, obrigada pela contribuição, Malu. Oi, Débora. Sim, Oi. eu. Tudo bem? Está escondido, né? Não quer aparecer? Não é isso não, é porque foi desativada a minha câmera, não consegui. Desativou. Mas você consegue abrir a câmera dela, mas pode ir falando enquanto isso, Malu, se você consegue desativar. É o seguinte, eu percebi aqui que você colocou, pediu para você iniciar. Então tá. Iniciei, tá bom. Eu vi que você colocou ingredientes com uma porcentagem muito pequena. E eu, pelo menos
a gente aprendeu que seria acima de 80%, né? Você ativou até coisa... 70%. Até 70%. Eu coloquei, para não confundir muito, eu não quis mexer muito nisso, em questão da porcentagem. Eu só coloquei exatamente o que saiu do foco, para a pessoa ver que dá para colocar os dois ingredientes, os dois infoboosts num só, entendeu? Porque senão acaba sendo muita informação e a pessoa acaba não captando direito. Então, eu coloquei os 10 ingredientes que saíram para o foco e os 10 ingredientes que saíram para a prosperidade. Mas, sim, o ideal é colocar porcentagens acima de 70%, de preferência de 80% para cima. Quanto maior a porcentagem, melhor a ressonância para o organismo da pessoa. O que fez maior ressonância com a voz da pessoa. Né? Mas, obrigada pela observação. Obrigada. Eu tinha uma outra pergunta também, mas não tem nada a ver, não é relacionado com a live, não. Posso fazer ou deixo para outra oportunidade? Mas, se não for o momento de responder, eu te falo. Então, tá bom. É porque veio lá, assim, uma compra rateada de $9. Eu queria saber o que é isso. Provavelmente você estava fazendo um agregado. Não, sem agregado. Não veio no normalmente a conta rateada é quando você compra fora da data do seu vencimento da mensalidade e aí vai diminuindo o valor, né? Teria que ver, então, essa observação para ver o que é direitinho. Assim, sem ver, eu não consigo... Eu achei que era isso, mas se não for isso, então, aí tem que ver. Então tá bom. Obrigada. Tá bom? Não. Bom, depois eu vejo. Tá bom, então. Um abraço. Obrigada. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Das pessoas que estão novinhas aqui na sala, se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Pode perguntar pelo chat ou ao vivo. Ou das pessoas que já estão, os afiliados que estão na sala, se quiserem fazer algum comentário, acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade também. Silêncio. Lembrando que o nosso sistema, ele pode ser usado, né, para as pessoas, para os animais, para idosos, para crianças, pessoas grávidas podem usar, então o bebê já pode estar dentro da barriguinha da mãe, tendo o benefício de estar recebendo, né, a energia, e quando ele sair da barriguinha da mãe, ele já pode continuar, porque tem recém-nascidos que estão usando o Limbiquiac com muitos resultados, evitar cólicas. A Arlene, eu lembro que fez esses dias para uma criança com icterícia, né, que é aquele amarelão que dá por causa do fígado. Então, assim, nós temos algo na mão, palma das nossas mãos, que pode solucionar, pode ajudar, pode prevenir muitos problemas. Então, a gente precisa usar e usar muito, né? Para nós e para as pessoas que nós amamos. Eu vi que a Arlene abriu o microfone, fica à vontade, Arlene. Quando você falou que silêncio, ninguém está falando nada, vai ser igual aconteceu ontem, assim, ou porque entenderam tudo ou porque não entenderam nada. Ninguém fala nada, alguma das duas coisas. Mas gente, cada capacitação dessas, você vai colocando luzes, você vai abrindo conhecimento e coloca em prática, porque o que vai consolidar mesmo é colocar em prática. Eu gosto muito do Infoboost de prosperidade junto com foco e motivação. Eu costumo fazer os 3 em 1, sabe? Porque para tudo é a questão do foco, do pensamento, igual o Malu falou, né? E da motivação para poder sair da procrastinação, porque para tudo tem que ter atitude, né? Mas essa correção energética do foco, eu já comprovei diversas vezes que funciona. Gente. E não funciona só assim de uma forma assim, a gente tem que reconhecer que ganhou ou qualquer coisa. Sim, é prosperidade também, mas funciona no financeiro mesmo, sabe? De ganhar dinheiro, sabe? Então, recomendo muito. E a minha sugestão é esse combinado. Foco,
motivação e prosperidade, que aí vai em cima. E é justamente essa sugestão que eu ia dar para todos nós que estamos aqui assistindo essa live, é isso. Como nós temos agora a opção de colocar 5 infoboosts, um deles vamos aproveitar e colocar essa sugestão de nos focarmos na prosperidade em todas as áreas da nossa vida, né? E aproveitarmos que temos essa oportunidade de colocar um infoboost a mais, então, selecionarmos o nosso infoboost prosperidade, todos nós da equipe fazendo isso, tá bom? Se você for mexer no seu infoboost, eu sugiro que você coloque o prosperidade. Aí a gente vai contar nossas experiências depois. Assim como foi o lançamento do CERT, assim como foi quando foi lançado 5 elementos, né? Que nós colocamos e tivemos resultados. Então, vamos fazer, porque aí a gente pode ter mais experiência para passar para os nossos clientes e amigos. Bom? Laila, eu não sei, acho que é convidada, né? Eu não sei se tem alguma pergunta, Elza, se tiver pergunta, Nilda, fiquem à vontade. Se não tiver, faltam 5 minutos para as 9. Aí nós encerraremos nossa live de hoje. Se não tiver mais nenhum comentário ou alguma observação a fazer. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Bati o martelo. Então, vamos aproveitar esse fim de semana para fazermos nossos contatos. Amanhã, sexta-feira, é o dia de nós recebermos em dólar, é o dia de nós fecharmos a semana com chave de ouro, fazendo cadastro de mais pessoas, né? Então, a semana ainda não acabou. Amanhã é o último dia da semana para a gente fechar a semana e já iniciar a outra semana. Então, podemos iniciar e fechar a semana com chave de ouro. Tá? Então, desejo a todos prosperidade em todos os sentidos da vida de vocês e vamos trabalhar bastante para crescermos nessa empresa e fazermos a empresa crescer aqui para nós e para o mundo. Tá? Uma boa noite a todos, parabéns a todos que estão aqui e até o nosso próximo encontro. Que fica o link nos grupos, ok? Beijo a todos.